Oi, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muitíssimo bem. Nesse vídeo, vocês vão me acompanhar em uma tarde de estudos nas minhas férias da faculdade. Então já vou aproveitar o início desse vídeo para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais vídeos da minha rotina como estudante de psicologia, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar do meu conteúdo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu já contei pra vocês que eu estou de férias da faculdade e eu priorizo muito o meu descanso, de verdade. Mas eu também gosto muito de estudar. E uma coisa que eu amo nas férias é que eu tenho tempo pra estudar as coisas que eu quero, os assuntos que me interessam, coisas por fora da faculdade e temas que eu não consigo estudar por não ter tempo mesmo durante o semestre. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá rolando Férias na Fratelli, que é um evento com vários cursos incríveis pra gente estudar durante as férias, com temas maravilhosos também. Eu já fui parceira da Fratelli antes. Na retrospectiva Fratelli, eles me convidaram para ser parceira e divulgar o evento, e eu achei tudo simplesmente maravilhoso. Foi uma oportunidade muito enriquecedora tanto para minha graduação quanto para minha futura profissão. E agora eles me convidaram novamente para ser parceira deles, mas agora para divulgar o Férias na Fratelli. Então eu estou tendo a oportunidade novamente de estudar mais, de aprender mais com os cursos de Fratelli, que são de verdade muito incríveis. Inclusive, as aulas são todas ao vivo e caso vocês não consigam assistir naquele momento, você pode assistir a aula gravada quando você quiser, que é inclusive o que eu estou fazendo nessa tarde, reponto 2 aulas. E caso você se interesse e tenha vontade de fazer parte do Férias na Fratelli, usando meu cupom você consegue 10% de desconto na inscrição de qualquer curso. E a aula que eu escolhi para iniciar essa tarde de estudos foi a de protocolos clínicos da TCC. TCC é uma abordagem que eu acho bem interessante, mas eu nunca estudei muito a fundo, sabe? E antes eu tinha uma ideia muito errônea de que o protocolo ele era basicamente um passo a passo que o psicólogo seguia durante o atendimento. Mas essa aula me mostrou que é algo completamente diferente. Na verdade, o protocolo ele não vem antes de conhecer o paciente. Primeiro acontece toda uma avaliação e a formulação do caso, ou seja, o psicólogo precisa entender quem é aquela pessoa, o que mantém esse sofrimento dela e quais são os objetivos da terapia. E só depois que faz sentido pensar em um protocolo. Outra coisa que a professora falou que eu achei bem interessante é que não existem protocolos para pessoas, existem protocolos para problemas. Então, duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, mas histórias completamente diferentes, e isso muda a forma como o tratamento vai ser conduzido. Porque isso você acha qualquer livro, qualquer artigo, você encontra um protocolo. Mas, se você não souber o que fazer com esse protocolo, você não avança na clínica. Entendem? Isso faz sentido para vocês? Vocês têm essa compreensão? Isso faz sentido para vocês? E eu acho que a principal mensagem dessa aula foi justamente essa. O protocolo ele é uma ferramenta que ajuda a organizar o tratamento, mas ele nunca substitui o raciocínio clínico do psicólogo. Eu gostei bastante porque foi uma aula que desconstruiu algumas ideias que eu tinha sobre a TCC e me fez perceber como a avaliação do paciente é uma etapa extremamente importante. Tudo começa com uma história de vida. Então, a gente sempre vai passar pelo modelo longitudinal. Por quê? Porque aí também tem um tabu, né? Um mito, na verdade. Mito encaixa melhor no que eu vou trazer em relação à TCC. Porque a TCC é uma abordagem que só foca no presente, ela não importa com o passado. Isso é mentira. Isso é um mito. O que a TCC faz é não usar como ponto de partida esse passado. O nosso ponto de partida é o agora, é o como você está hoje, é o seu funcionamento hoje, é a forma como você se sente hoje, como que isso te afeta hoje. Isso é o nosso ponto de partida. Mas para entender esse hoje, em algum momento eu vou voltar na sua história. Assim que eu finalizei a aula de protocolos clínicos da TCC, eu já passei para a aula de gestalterapia e experimentos clínicos. Eu ainda não tenho uma abordagem definida e é justamente por isso que eu gosto muito de estudar um pouquinho de cada uma. E eu acho que esse momento da graduação é justamente para isso, para conhecer e entender como cada abordagem enxerga o ser humano e descobrir com qual delas eu me identifico mais. Essa aula foi uma introdução aos experimentos clínicos dentro da gestalterapia e eu achei bem interessante porque ela mostrou que, diferente do que muita gente pensa, experimento não significa fazer uma técnica pronta ou uma dinâmica só por fazer. Na verdade, a ideia é construir junto com o paciente experiências que façam sentido para o que está surgindo naquele momento da terapia. Tudo acontece muito no aqui e agora, observando como a pessoa entra em contato consigo mesma, com as emoções e com o mundo ao redor.
Outra coisa que eu achei bem legal foi conhecer alguns dos pilares da Gestalt, como a fenomenologia, que propõe olhar para a experiência da pessoa sem tentar explicar tudo imediatamente. A teoria de campo, que mostra que ninguém existe isoladamente. Essa palavra que eu vou deixar aí na tela porque eu nunca sei pronunciar, mas que está relacionada à consciência e à percepção do que estamos vivendo, e o contato, que fala sobre a forma como nos relacionamos com o mundo. Somos extremamente importantes para o processo terapêutico, mas a gente não é importante porque a gente vai dar uma resposta para esse outro, para que ele possa viver melhor, para que ele possa solucionar o problema dele com a namorada, ou para que ele possa, né, resolver o problema com a mãe, ou para que ele possa ser melhor no trabalho, ou para que ele não se estresse mais no trabalho. Isso não é o nosso lugar, isso não é o nosso papel. Né? Então, eu gosto sempre de deixar muito claro, né? Porque senão a gente pode acabar realmente se confundindo ao longo aí, né, do nosso processo de estudo, de ocupar um lugar que não nos cabe. A professora também explicou sobre algumas interrupções de contato, como projeção, introjeção, retroflexão, entre outras. Eu já tinha ouvido falar nesses nomes, mas foi muito interessante ver exemplos práticos de como eles podem aparecer na clínica. E por fim, a professora falou sobre alguns experimentos utilizados na Gestalt, como trabalhar limites, fronteiras de contato e até a famosa técnica da cadeira vazia. Mas uma coisa que a professora reforçou várias vezes é que esses recursos não devem ser utilizados de forma mecânica. Eles precisam fazer sentido para aquele paciente e para aquele momento da terapia. Eu gosto muito de assistir aulas de diferentes abordagens justamente por isso. Eu acho que conhecer essas diferentes formas de compreender o sofrimento humano amplia muito a nossa visão como estudante de psicologia. E sinceramente eu estou amando essa experiência de aproveitar as férias para aprender um pouco mais. A próxima aula que eu iria assistir seria ao vivo, então enquanto ela não começava, eu decidi fazer algumas torradas no forno e enquanto eu esperava eu decidi ler um pouco. O final do semestre foi simplesmente caótico pra mim, então eu não tive nenhum tempo pra ler e eu sou completamente apaixonada por livros, eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês. Então, como eu não tinha tempo de ler, agora nas férias eu estou aproveitando também pra ler muito e a minha amiga me emprestou alguns livros, inclusive alguns de suspense, porque eu estava morrendo de medo de estar em ressaca literária, então suspense sempre me tira da ressaca. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui ler 3 livros em uma semana. Eu li até o último de nós, A Professora e a Computadora, que todos são da Freida McFadden, não sei como se pronuncia o nome dela, mas eu gosto bastante dos livros dela e achei esses também muito bons, principalmente até o último de nós. E nesse momento eu estou lendo A Quarta Asa, que eu também estou gostando muito. Esse já está sendo uma leitura mais lenta, mas eu já estou quase no finalzinho. Quando estava bem pertinho de começar a aula, meu marido me ligou, avisando que a gente iria sair. Ele estava chegando no trabalho, então ele ia passar em casa e a gente iria. E como eu falei pra vocês, eu estou priorizando muito o meu descanso, o meu lazer. Então a aula eu poderia assistir no outro dia, como ela fica gravada, então tá tudo bem. Comemos churros, que eu amo, e depois fomos pra uma lanchonete que tem aqui perto de onde a gente mora, que a gente gosta muito. Nesse dia, infelizmente, o Brasil já tinha sido eliminado da Copa, mas estava rolando o jogo da Suíça contra a Colômbia. E pelo que eu vi, eu não assisti o jogo, mas pelo pouco que eu vi, foi um jogo bem acirrado, porque finalizou o jogo, basicamente, ainda estava 0-0, aí foi pra prorrogação, ainda continuou 0-0, foram pros pênaltis, e nos pênaltis a Suíça ganhou de 4-3. Quando eu cheguei em casa, eu decidi voltar a ler e fiquei um bom tempo lendo, até que estava ficando muito tarde, minha vista começou a cansar e eu decidi colocar uma série para assistir. No momento eu estou assistindo O Mentalista, que é uma série que meu marido estava assistindo e de vez em quando eu assisti alguns episódios aleatórios com ele e acabei gostando muito, então decidi assistir também. Essa é uma série que aborda temas que eu gosto muito, como a investigação criminal, fora que também tem uma pegada de psicologia, né? Então eu gosto muito disso, porque juntou 2 coisas que eu amo. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho e comenta o que você achou do vídeo. Até os próximos vídeos, beijos!